do nosso corpo energético. Muitos de vocês, de repente, estão assistindo aqui, você está vendo pela primeira vez uma aula minha, você deve estar achando assim, mas do que é que você está falando? O corpo energético? Você está falando de alma? Você está falando sei lá, de alguma coisa do meu espírito? Não, o nosso corpo energético, por incrível que pareça, ele é físico. O nosso corpo energético, ele é físico. Muitas pessoas já pensam, né, normalmente já é algo espiritual, algo divino. Afinal, todos nós somos divinos em todas as nossas partes, mas o nosso corpo espiritual, né, ele é outra coisa, ele é a junção de todos esses corpos. Agora, o corpo energético, ele é tão físico como o nosso corpo físico. Ele apenas está numa frequência diferente. Olha que coisa interessante. É uma frequência diferenciada que a gente vai aprofundar aqui nessa aula de hoje. Tanto que se vocês já ouviram falar ou já viram aquelas fotos killer, você vai perceber que nós conseguimos fotografar o nosso corpo energético. Muitas vezes ele é roxinho, ele tem diversas imagens aí na internet. Se você quiser dar uma olhadinha, vale a pena você dar uma observada. Então, nós só conseguimos fotografar e por outros aparelhos também a gente consegue ter esse tipo de informação. O nosso corpo energético, ele funciona semelhante ao nosso corpo físico. Como que funciona isso? Por exemplo, o nosso corpo físico, quando você tira aquela foto, né, que é tipo de um raio-x, de uma ultrassom, aquela foto que mostra todas as nossas veias espalhadas. Então, tem infinitas veias, veias grandes, menores, artérias, que distribuem ali as energias, vamos dizer assim, os nutrientes que nós absorvemos através do nosso corpo físico para nossas células, para nossas moléculas. E são tantas veias que elas não deixam sobrar nenhum campinho vazio. Então, essa é a parte do nosso corpo físico, né? Naquele desenho das veias. Se a gente também pegasse uma foto do nosso corpo energético, ele também seria desta mesma forma. Então, ele espalharia ali por infinitas veiazinhas, infinitos campinhos de energia, né? Que irão distribuir esta energia ali pelo nosso corpo energético, também alimentando ali as nossas células de energias e uma série de frequências que vão passando pela gente. A gente precisa entender um pouquinho de como funciona energia e matéria, né? Só existe energia. No final, não existe matéria. A matéria, a partícula, ela simplesmente está numa vibração diferente. Ela simplesmente está numa vibração mais lenta, numa outra frequência. E nós temos a impressão de que ela é matéria. E dentro dessa daí, ora ela se comporta como matéria e ora ela se comporta como energia, como onda, como partícula. Então ela vai fazendo esse comportamento, isso ela faz o tempo inteiro. Aí você vai falar assim: não, não é assim, não é assim. Quando eu olho, eu vejo, é tudo físico, nada vira energia. Por exemplo, olha um exemplo prático aqui para que a gente, eu gosto de exemplo prático, senão a gente fica muito metafísico, né, gente? E a gente acaba não entendendo as explicações. Vamos por exemplo prático agora aqui, ó. Quando eu tomo a água ela é o que aqui agora? Quando você olha para a água, ela é o quê? Partícula. Ela é líquida. Então ela aqui é o quê? Ela é matéria, é matéria. Então aqui eu preciso do que agora? De energia. Então eu não vou pegar e colocar o meu dedo na tomada para colocar campos elétricos dentro de mim. Eu venho e tomo o quê? Eu tomo a água, que é o quê? Matéria, partícula, na nossa ilusão aqui mental por não estarmos com a consciência desperta. Mas quando eu tomo a água, olha que coisa interessante, ó. Ela foi para dentro de mim, ela vai passar pelos meus órgãos, né? Vai ter todo aquele trabalho de digestão, aquela coisa toda, e ela se transforma no quê? Ela se transforma em pura energia. Então, ora ela é matéria,
ora ela é energia. E isso acontece com todas as coisas, né? Por quê? Porque nós somos campos eletromagnéticos. E esses campos eletromagnéticos, eles são por quê? Porque é a vibração dos átomos. Os átomos vibram, eles criam uma energia, um campo de energia elétrica mesmo, né? É elétrica, e essa energia vai se transformando. E ora ela é energia, ora ela é matéria. Vou dar um exemplo para a gente aprofundar um pouquinho mais isso para que a gente entenda. Por exemplo, você pega aí o seu celular, o seu bilhete único, satélite, uma série de coisas aí. Quando você envia uma mensagem para uma pessoa, você está enviando o quê? Através do quê? Da matéria do celular, certo? Então o celular ele é físico. E quando sai do celular, ele não vira onda, não vira energia, aí vai para o satélite aquela mesma foto, aquela mesma mensagem, aquilo que você escreveu, e ela vai para o celular da pessoa, ou para o computador, ou para o notebook, ou bilhete único, ou cartão de crédito, o que for, como uma informação, como uma energia. Mas no cartão, como que ela está? Ela está como matéria, como partícula. Então, nós temos sempre isso na nossa vida, essa transição entre matéria e energia, né? Mas no final, tudo é apenas energia, não existe matéria, só está vibrando em frequências diferentes. Se a gente se aprofundar, diminuir isso um pouquinho mais, vamos pensar num telescópio quântico, ou num telescópio normal mesmo, mas um telescópio de grande potência, vocês vão chegar ali nos elétrons. E os elétrons, olha que coisa interessante, a gente já não pode dizer ali que eles são de massa, praticamente, que eles são uma eletricidade, mas eles não são exatamente físicos, vamos dizer assim, apesar de conter partículas e massa. Eles são ali uma energia que desaparecem ali, ó, bilhões de vezes por segundo. É uma pergunta interessante que os físicos fazem hoje. Se ele desaparece e aparece em outro lugar, para onde que ele vai? E aí isso já dá uma proporção para a gente de outras dimensões, porque como que ele sai de um lugar e aparece em outro, sem fazer uma transição de uma linha reta ou de algum lugar? Então, os físicos dizem nos dias de hoje que ele vai por um universo não local. Seria uma outra dimensão que nós não conseguimos ver, ele sai e volta para esta dimensão. Então, o próprio elétron ali, ele já não possui ali, e ele se transforma. Agora, se diminuirmos um pouquinho mais, nós vamos chegar ali nos quarks, nos prótons, vai ficando cada vez mais. Se diz um pouquinho mais, vai diminuindo, a gente vai chegar ali na supercorda, ou no bóson de Higgs, ou no tetraedro, que isso vai, essa vibração desta corda, ela iria influenciar a realidade que nós vivemos. Então, é uma corda unilateral, olha que coisa interessante, que ela vibra, e quando ela vibra, ela cria a realidade ao seu redor, que pode ser um elétron, um nêutron, uma partícula e uma série de coisas interessantes que esta supercorda faz. E ela cria um quark, ela pode criar algum tipo de átomo, um outro tipo de átomo, um tipo de elétron, um tipo de molécula, infinitas possibilidades de criação. E isso é um pouquinho ali da realidade, das coisas que estão acontecendo ali agora ao nosso redor.